E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, eu tava percebendo que desde que o ano começou, a gente não teve nenhuma crítica de séries, pelo menos até agora. Porque nada melhor do que abrir a temporada de crítica de séries do que falando sobre a segunda temporada de Cidade Invisível. A nova temporada da série folclórica nacional foi lançada lá no Netflix no dia 22 de março, contando com apenas 5 episódios. Nessa temporada, a gente vê que após 2 anos de desaparecido, Eric ressurge em um santuário natural, que é protegido por indígenas, mas que é muito procurado por garimpeiros ilegais. Ao retornar, ele descobre que sua filha Luna e a Puca estão nas proximidades, tendo como objetivo trazê-lo de volta à vida. Por mais que seu desejo seja de pegar sua filha e retornar para o Rio de Janeiro, Eric percebe que seus dons recém-adquiridos serão necessários para proteger Luna e o próprio santuário, revelando uma rede interconectada de acontecimentos. E para você que já está se perguntando se a segunda temporada é boa, eu já vou adiantando de que se você curtiu muito a primeira, essa nova temporada vai ser um grande presente para você. Cidade Invisível é uma série incrível e ela tem vários motivos. O primeiro deles é o fato de ser uma série nacional que tem uma qualidade absurda. E eu digo isso por uma excelente construção de roteiro, por um bom corpo de atores, por uma fotografia lindíssima, pela trilha sonora muito bem pensada, mas o mais importante é que essa série ela consegue resgatar um dos tesouros nacionais mais lindos e mais belos que a gente tem, que é o nosso folclore. A gente está tão acostumado a ver filmes e séries que trazem muito do folclore estrangeiro, muito da cultura estrangeira, e quando a gente tem uma obra como Cidade Invisível, que é uma obra nacional, que pega o nosso folclore do jeitinho mais bonito que pode ser mostrado e consegue fazer isso de uma forma absurdamente incrível, é realmente um grande presente. E claro que quando a gente fala de folclore brasileiro, não tem como a gente falar do folclore e não falar da natureza. E aí esse é um outro ponto muito positivo da série e dessa temporada, que é o fato de trazer o folclore, mas estar a todo momento falando sobre a importância da natureza, sobre a necessidade do ser humano preservar e quais são os riscos e perigos que existem ao desmatarmos a natureza. E olha que na segunda temporada a gente tem esse mesmo foco, tá? O foco da natureza. Só que foram adicionados 2 elementos que deram uma profundidade ainda maior para essa história toda. O primeiro foi a presença dos garimpos ilegais, que acabam sendo uma grande ameaça para a natureza e que dialoga profundamente com os vários eventos que foram e continuam sendo noticiados na mídia. A segunda adição, e talvez para mim a mais importante, é a presença dos povos originários na trama. Colocar os indígenas como foco foi de uma sensibilidade e de uma esperteza de roteiro absurda, principalmente levando em conta tudo que esses povos têm passado nos últimos anos. E claro, né galera, colocar esse foco de uma forma tão respeitosa e tão inteligente sobre o povo indígena só faz com que a gente se apaixone ainda mais e que a gente seja capaz de conhecer mais sobre a cultura, sobre os guardiões e sobre as entidades que esses povos tanto cultuam. E o roteiro dessa nova temporada tem um outro acerto, que é o fato da forma como a história foi contada. Isso porque os fatos são narrados, só que algumas coisas são omitidas de forma proposital para serem jogadas lá na frente e causarem ainda mais impacto ao serem reveladas. Então, o roteiro ele meio que teve essa frieza de entender qual informação seria mais impactante se ela fosse retardada e jogada mais lá na frente. Para mim, uma coisa muito bacana que Cidade Invisível faz é conseguir personagens muito conhecidos ou personagens que não são conhecidos, como foi o caso da segunda temporada, e dar a eles aquele ar de ícone, sabe? Aquele carisma, gerar aquela conexão com o público, de fazer a gente realmente querer ver eles na tela. Realmente é algo muito bem feito. Todos os personagens eles conseguem, né, gerar essa conexão com o público. Seja pra gente amar, pra gente odiar, pra gente ficar com medo, pra gente ficar com o pé atrás. Mas a série consegue fazer isso de uma forma perfeita. E aí assim, já que a gente tá falando de personagens, na primeira temporada a gente teve a maravilhosa Alessandra Negrini dando vida a Cuca, que foi a minha personagem preferida da primeira temporada. E aí, como a gente teve uma personagem muito icônica na primeira temporada, a segunda ela tinha que viver pra fazer algo melhor ou igual. E ela conseguiu. Porque na segunda temporada a gente tem a incrível Letícia Spiller dando vida a Matinta, que é uma outra personagem bem misteriosa, bem esotérica, bem voltada para essa parte de bruxaria e que, meus amigos, ficou perfeita. E eu preciso dizer que a atuação de Spiller foi de uma potência, mas de uma grandeza que, meus amigos, tinha que ser ela para fazer. Ela é uma excelente atriz, mas nessa temporada, para mim, ela deu show de bola. Foi muito bem feito. Mas calma. Como vocês puderam ver lá na sinopse, a Cuca tá de volta, e tinha que estar de volta. Como é que essa personagem não iria estar de volta? Seria muita burrice de roteiro. E eu preciso dizer pra vocês o seguinte, que pra mim,
os pontos altos dessa temporada são quando a Cuca e Matinta dividem a cena. É realmente de uma grandeza, de uma potência, de uma coisa mística assim que só vocês assistindo pra entender. Entretanto, mais que eu tenha ficado triste em não ver alguns personagens da primeira temporada, eu entendi que a proposta do roteiro era de explorar mais o nosso folclore, ou seja, de mostrar novos personagens, principalmente com enfoque na cultura indígena. E de fato seria muito complicado, mas muito complicado, dar a devida atenção a todos os personagens, tanto os personagens da primeira temporada como os novos personagens que foram apresentados nessa segunda temporada. Então, por mais que eu tenha ficado saudoso de querer ver aqueles personagens que foram mostrados lá no início da série, eu entendi que foi uma escolha de roteiro, e foi uma escolha de roteiro muito inteligente. E é aquela coisa, até nesse momento, o roteiro ele foi inteligente, porque ele realmente só trouxe da primeira temporada os personagens que eram relevantes. Então eles não ficaram naquela coisa, sabe, de vamos agradar os fãs, vamos fazer uma coisa pra poder agradar eles, dessa coisa de nostalgia. Não, eles pegaram os personagens que eram importantes pegar para que a trama da segunda temporada acontecesse. Então isso, para o roteiro fazer isso, é necessário uma inteligência emocional muito grande para que a história não se perca, como já aconteceu com várias séries e com vários filmes. Então, a todo momento eu só tô mostrando e percebendo o quão inteligente o roteiro dessa série. Beleza que se não tivesse colocado a Cuca eu ia ficar puto da vida, mas eles foram inteligentes. Como eu disse, inteligência emocional. Galera, série toda ambientada em Belém do Pará, mostrando a mata, as construções de povoado. É realmente uma série muito bonita de se ver, com a fotografia simplesmente... E olha que a beleza ela vai muito além apenas da fotografia, tá? A gente tem a questão dos efeitos especiais. Esqueçam aqueles efeitos toscos e bizarros que você viu lá na novela de Os 10 Mandamentos, que eram simplesmente ridículos. Exatamente. E aqui a gente tem realmente computação gráfica de qualidade, realmente coisas que deixam a série muito mais bonitas e que fazem com que essas lendas, esses mitos, que o folclore brasileiro, ele realmente ganhe vida. Sendo uma série que valoriza a nossa cultura e que traz o folclore brasileiro para a esfera pop, Cidade Invisível é uma obra muito, mas muito respeitosa, que faz com que o espectador a todo momento perceba a relevância da natureza e de como é que a gente pode ter ações que preservem o meio ambiente. Com uma temporada que homenageia e exalta os povos indígenas, a segunda temporada traz novos personagens que evocam os diversos tipos de sentimentos no público. Com uma trama que é cheia de reviravoltas, Cidade Invisível é um grande presente do povo brasileiro para o povo brasileiro. Seu único defeito é que ela tem uma temporada bem curtinha, mas que consegue representar perfeitamente a frase de que são nos pequenos frascos que existem as melhores essências. Por isso eu reago dou 5 almofadinhas para a temporada, por conta da construção de roteiro, da inteligência emocional dos roteiristas, de saber escolher e saber decidir o que de fato deve ser feito para que a série ela realmente fique boa. Por conta dos atores, por conta da trilha sonora, da fotografia, a série é realmente muito bonita e muito bem pensada. E o que eu acho de Cidade Invisível é que ela se torna uma ferramenta potente para divulgar a nossa cultura lá fora. Claro que é importante que a nossa cultura ela tenha essa visão lá fora, mas talvez mais importante do que isso é que essa série ela seja capaz de mostrar para o próprio povo brasileiro como nossa cultura é rica, como nossa cultura é complexa e como a gente tem muita coisa para oferecer e muita coisa para extrair da nossa própria cultura. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido convencer você a ir assistir a segunda temporada de Cidade Invisível. E se você não assistiu nem a primeira, vai assistir, vai dar essa força, porque é uma obra muito, mas muito bem pensada e a gente precisa valorizar o nosso cinema e as nossas produções nacionais. E se você não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!